Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Loiane, podem se referir a mim como ela, dela. Continuamos aqui na trilha 404. Essa sessão será agora com o Vitor Paiva Torres, que está aqui e vai falar para a gente sobre separando a lógica de extração da lógica de navegação com Scrapy. Tá certo? Scrapy? Scrapy, pronto. Mas antes disso, eu vou tentar me descrever para quem não está nos vendo. Sou uma mulher branca, de olhos verdes, batom rosa, rosa choque, cabelos cacheados até o ombro. Estou com uma blusa branca de mangas compridas, um colar dourado. Aqui no meu cenário eu tenho uma planta, a monstera, ao meu lado, muito linda. Minha televisão de fundo, outra planta pendurada na parede com um quadrinho. E lembrando, vamos lembrar que a transmissão é aqui pelo YouTube, mas a comunicação vai ser lá pelo Discord, continua tudo lá no Discord, incluindo as perguntas para essa palestra, que devem ser feitas lá no canal da trilha PEP 404. E por falar em comunicação, se vocês forem falar do evento nas redes sociais, utilizem a hashtag PaiBR2020, quando fizerem alguma postagem referente ao evento. Sem mais delongas, vamos para a palestra. O nosso palestrante é o desenvolvedor de softwares full stack, entusiasta do gerenciamento de processos e pessoas, mais de 5 anos de experiência em desenvolvimento de software para web, já liderou times ágeis e multidisciplinares, há 2 anos trabalha criando e escalando soluções de raspagem de dados. Vitor, com a palavra, boa palestra, a gente se vê no final. O palco é seu agora. Obrigado. Meu nome é Victor, né? Eu sou homem, moreno, cabelo curtinho. Estou usando óculos aqui. Atrás de mim tem uma TV, alguns quadros, né? Parede. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a Python Brasil 2020. Eu tive a oportunidade de participar desse evento em outros anos, né? Antes do mundo virar de cabeça para baixo. E eu só posso pensar que deve estar sendo um desafio e tanto para a organização levar um evento desse porte para a internet, né? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre como separar a lógica de extração da lógica de navegação dos seus spiders usando Scrape. Vocês vão conhecer algumas técnicas que poderão melhorar a mantenabilidade dos seus spiders e provavelmente melhorar o fluxo de desenvolvimento. Eu vou apresentar para vocês umas bibliotecas muito interessantes que a gente está desenvolvendo na Scraping Hub e que eu tive a oportunidade de participar do processo de desenvolvimento dessas bibliotecas. Tá ok? Vamos lá. Um pouquinho mais sobre mim, né? Como já falaram, meu nome é Victor Torres, sou brasileiro de Natal, Rio Grande do Norte, engenheiro de software, né? Atuo como engenheiro de software, tenho formação em análise e desenvolvimento de sistemas. E já faz mais de 7 anos que eu estou envolvido aí com a produção de aplicações para a web, né? Incluindo Python. E esses 7 anos, um pouco mais de 3 anos, eu passei na Evolux, que vocês devem conhecer aí como patrocinadora do evento em alguns anos, que organizou a Python Brasil de Natal também, cidade onde eu nasci, e a gente desenvolvia um call center como serviço lá. Eu fiz uma palestra na Python Brasil 2018 sobre como a gente migrou um sistema que rodava totalmente on-premise para rodar também na nuvem, e foi mais ou menos na época que eu saí da Evolux e fui para a Scraping Hub, né? E passei, agora em setembro, eu fiz 2 anos na Scraping Hub, e coincidentemente estou aqui na Python Brasil 2020, contando a experiência que eu tive na Scraping Hub, e eu acabei de me mudar para Londres, né? Estou trabalhando agora com prevenção de crimes e fraudes na Revolut. Faz cartão de crédito, é uma fintech aqui do Reino Unido, e que adquiriu o status de unicórnio, enfim. Vocês podem dar uma pesquisada depois. E a Scraping Hub, para quem não conhece, passei mais de 2 anos lá, né? Acabei de iniciar o processo de saída de lá, de handover, e ela é a mantenedora por trás do Scrape, uma biblioteca de código aberto, está disponível no GitHub, feita para raspagem de dados da web. E a Scraping Hub, como empresa, além de manter essa biblioteca fantástica que muitos conhecem, ela oferece um serviço excelente, né? Ela tem uma plataforma de deploy em nuvem
onde você pode agendar tasks para rodar determinado dia da semana, etc. Tem armazenamento de objetos, pool de proxies, API de extração de dados automática e entre outras coisas. E o que é que eu vim fazendo no Scraping Hub, né? No Scraping Hub eu desenvolvi mais de 200 spiders, spider pra caramba. E desses 200 spiders, aproximadamente metade deles foram para uma startup de moda da Califórnia, que diariamente extrai informações e preços de produtos de mais de 30 sites diferentes, sites de marca de luxo, tá? E isso representa mais ou menos 3 milhões de requisições mensais. O mais importante, muito mais importante do que essas 3 milhões de requisições, é a quantidade de código que a gente tem para manter de todos esses spiders rodando. Você pode estar pensando, poxa, 3 milhões de requisições é muito, né? Não é nada não comparado ao desafio de manter tudo isso funcionando e uma parte encaixando com a outra, sem que isso vire uma bagunça, né? Eu tive a oportunidade de contribuir com alguns spiders do meu crediário, né, que é um projeto muito legal. O René Rocha está ajudando lá também. E a gente sabe a dificuldade de integrar todos esses spiders de sites diferentes, apesar de extrair o mesmo tipo de informação, é um desafio gigante. E claro que o cliente sempre quer continuar adicionando novos spiders, né, extraindo informações de novos sites, e a gente não pode se dar o luxo de quebrar os spiders que já existem. E quem já trabalhou com web scraping sabe o que eu estou falando. Websites mudam e não há nada que você possa fazer para prevenir isso. Que nos traz a essa queridíssima palavra-chave aí chamada mantenabilidade, né? Que a gente adquire através de testes, monitoramento, documentação. Já que a gente não pode prevenir que os sites sejam atualizados, né? E que tenham sua estrutura interna modificada, a única coisa que a gente pode fazer é escrever esses spiders de uma maneira resiliente, para que eles possam sobreviver a essas atualizações, né? Da maneira mais ágil possível, a gente tem que abraçar as mudanças, porque elas vão acontecer. E aí, isso inclui ter uma boa suíte de testes, implementar um bom sistema de monitoramento e ter uma biblioteca muito boa chamada Spidermon, que o René Rocha também está contribuindo bastante para ela. Recomendo darem uma olhada. E, é claro, escrever uma boa documentação e manter ela atualizada, que também é um desafio. E um princípio bem famoso na engenharia de software que a gente tenta adotar nesse projeto é o DRY, o Don't Repeat Yourself, ou não se repita, né? Não, fazendo uma alusão a evitar que a gente desenvolva código duplicado. E foi através da criação de middlewares comuns, pipelines de transformação e normalização de dados, tratamento de mídia, né? Os media pipelines, algumas funções utilitárias, classes de spiders extensíveis, né? Eles herdam de uma classe comum que agrega as funções comuns a esses spiders, que a gente tentou preparar o terreno para criar novos spiders, enquanto a coisa ficava mais ou menos sã para manter os antigos funcionando. Então, imagine agora que se você introduzir uma correção em uma dessas partes comuns, ela vai ser compartilhada entre todos os spiders ativos. Claro, se você fizer uma besteira aí e quebrar essa parte comum, os outros spiders vão ser afetados também. Mas a gente tem teste para isso. E agora que todos os spiders seguem a mesma estrutura básica, fica muito mais fácil receber gente nova no projeto, né? O que é uma dor de muito projeto de software por aí. Que a coisa é tão complexa que não dá para manter a documentação atualizada e fica difícil receber novos desenvolvedores quando alguém sai de férias ou quando alguém fica doente, é um problema a ser resolvido. Mas como é que a gente faz eles ficarem ainda mais reutilizáveis, né? Porque a gente falou aqui de partes comuns, porém a gente sabe que os sites são diferentes, né? Primeiro a gente precisa lembrar um pouco de como os spiders são escritos. Esse é o Hello World dos spiders em Scrape, certo? Código bem simples, ele está extraindo livros
do site books.toscrape.com. É um site feito exclusivamente com o propósito de treinar seus conhecimentos em web scraping, certo? Então você pode entrar lá, você vai ver vários livros para baixar, para comprar. Eles têm um preço, uma descrição, mas é tudo fake. É só para você escrever um spider de teste e aprender como é que as coisas funcionam. Tem paginação, tem algumas páginas lá que utilizam JavaScript, é bem legal. Enfim, ele é um e-commerce falso de livros, só para você treinar suas habilidades com Scrape. E você pode ver que esse Spider, ele mistura a lógica de navegação com a lógica de extração, certo? Ele faz as requisições, ele navega pela página e ele também extrai, né? Ele tem os seletores para extrair informações. O que funciona muito bem para spiders mais simples, mas pode atrapalhar um pouco quando o número de campos extraído é maior. E a lógica pode ficar um pouco mais complexa. A gente passou por uns questionamentos desses no querido diário também, porque tem uns spiders lá que são bem simples, já tem outros que são um pouco mais complexos. E aí tem sempre esse questionamento se vale a pena manter o spider mais simples ou se vale a pena criar uma camada de abstração. E aqui vem a complexidade, né? Imagina que você precisa extrair múltiplos campos de uma página de um produto, por exemplo, e aí você precisa de nome, descrição, código do fabricante, código do vendedor, que são coisas diferentes, né? O preço normal, desculpa, o preço normal, o preço promocional, o código de desconto desse produto, as imagens e ter cuidado para não misturar com as imagens de produtos relacionados, ofertas similares, a hierarquia de navegação, são muitas coisas. E se a gente criasse uma classe que, dado uma certa resposta, seria capaz de extrair os dados de um tipo de página específica, né? Foi o que a gente pensou. E foi aí que a gente chegou nessas classes analisadoras ou parsers, né? Que a gente inicializa com a resposta, e um response to scrape, nesse caso, e faz a extração dos campos em valores significativos, que no caso a gente fez criando properties do Python. Então é uma classe bem simples, é um conceito bem simples, que permite fazer essa abstração, né? E é bem simples a mudança no seu Spider. Ao invés de você, no seu callback, usar os seletores diretamente, agora a gente vai ter uma classe, né? A gente se preocupa com a lógica de navegação no Spider e deixa essa parte de extração para uma outra pessoa, que no caso é essa book parser, né? E a gente só faz uso das propriedades desse parser. E, de repente, agora é possível escrever casos de teste muito simples para cada propriedade da nossa classe, como você pode ver na tela. A gente pode ter, como exemplo mostra aqui, uma função auxiliar que carrega uma fixture, um arquivo de teste, né? E encapsula todo o conteúdo num objeto do tipo response do scrape. Essa fixture aí pode ser um arquivo .html que está no seu disco que você só copiou do site e colocou para garantir que ele está funcionando. E a gente pode inicializar o nosso parser com um objeto desse response e a gente pode escrever algumas acessões simples como garanta que o parser.name é igual a alguma coisa, como por exemplo esse aí está fazendo, o name é Allied in the Attic, né, o nome do livro. Se você precisar adicionar mais propriedades, é só garantir que as outras anteriores estão funcionando. Se você precisar corrigir alguns casos isolados, a gente garante que os anteriores estão funcionando. E aqui a parte bem legal também é que se o site foi atualizado, que acontece com uma certa frequência, geralmente é numa parte da semana que você está bem atarefado, você atualiza a fixture com a versão nova do site e garante que teu parser está funcionando, extraindo a maior parte das propriedades. E aí você corrige as que estão quebradas, com sorte não vão ser todas, né? E segue em frente.
E agora a gente pode usar TDD, né, que é o desenvolvimento baseado em teste. Para a gente construir nossos spiders de forma incremental, nada melhor do que criar um novo caso de teste. E aqui a gente está criando um teste para garantir que o nosso parser sabe extrair informações de preço e moeda do nosso produto. Então tá aqui, eu carrego o book parser, faço a session. E para fazer o nosso caso de teste passar, tudo que a gente precisa fazer é ensinar a nossa classe book parser a extrair essas novas informações. Como é que a gente faz isso? Criando novas propriedades. Então, de forma bem análoga ao nome do produto, a gente vai criar uma propriedade para o preço e para a moeda do nosso produto, né? Eventualmente, eu descobri que essa estratégia é muito similar a um padrão descrito pelo Martin Fowler, chamado Page Object, ou Page Objects, né? É um objeto de página, é um objeto que representa uma página, né? E nós, na verdade, na Scrap Hub, tínhamos um time trabalhando internamente em algo bastante inspirado por esse padrão. Na época era um projeto chamado Scrape PO, onde PO significava Page Object. Esse projeto ele foi separado, né, ele foi desmembrado e se tornou o Web Poet e o Scrape Poet. O Web Poet ele implementa o padrão Page Object, né? Não exatamente da forma como o Martin Fowler descreveu, mas é algo bem similar, lembra muito. E ele define um padrão para extrair dados de páginas web. E ele não lida com I/O, por exemplo, né? Conexões de rede. Isso provê portabilidade e reusabilidade do código. Porque, por exemplo, você pode escrever um Page Object que funciona com Scrape ou com a biblioteca Requests, por exemplo, do Python. Ou você pode usar Selenium. Se você estiver escrevendo um caso de teste, você pode usar um arquivo do seu disco, certo? E o Scrape Poet, por sua vez, ele faz a ligação entre os Page Objects do Web Poet com os seus projetos de Scrape. Uma coisa bem legal que o Scrape Poet faz é ele usa anotações de tipo para construir um sistema de injeção de dependência, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, assim é mais ou menos como um Page Object é escrito com Web Poet. Ele se parece com isso. Esse código que está na tela. Ele é bem similar àquela nossa abordagem inicial usando o Book Parser, né? Bem parecido. E eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas aqui. Primeiro, a gente está herdando o nosso Page Object de uma classe chamada Item Web Page, certo? E essa classe, ela define uma interface para o método toItem, que deve usar as propriedades da classe para construir um item, que nesse caso é um dicionário Python, certo? Que representa o nosso produto. Mas ele poderia ser uma lista, se a gente estivesse fazendo um Page Object que extraísse links de uma página com resultados de uma busca, por exemplo. Ou fazendo a descoberta de produtos na paginação de um site. E essa classe Item Web Page, por sua vez, ela declara como dependência uma outra classe chamada Response Data. Dentro do escopo do Web Poet, isso a gente chama de Page Object Input. É assim que ele se parece por debaixo do pano, esse exemplo do response, certo? Ele é bem simples, na verdade. É uma classe com dois atributos, URL e HTML, que vão representar uma resposta HTTP. E você pode criar esse objeto, né, essa dependência do seu Page Object, usando, como eu falei, você pode usar um
o disco local, se você estiver escrevendo um caso de teste. Você pode usar um banco de dados, por que não? Se tiver um cache de responses. Você pode usar um response do Scrape, resultados da biblioteca requests, do Python, enfim. Qualquer coisa que resolva a sua comunicação de rede. Certo? Lembra que o WebPoet ele é agnóstico para I/O, certo? E é exatamente aí que o Script Poet se torna muito útil, porque ele provê um middleware do Scrape que automaticamente constrói e injeta essas dependências, usando anotações de tipo como referência. Então, Spider escrito com WebPoet e o Script Poet se parece mais ou menos com isso aqui. A gente tem o nosso Page Object, que está com a reticências aí, só para a gente não repetir de novo. E se vocês prestarem atenção no callback desse Spider, ele não tem o response, ele não recebe o response. Ele recebe um argumento aí chamado bookPage, que está anotado com o tipo bookPage, que é o nosso Page Object, certo? E como é que isso funciona? Com esse middleware de injeção de dependências, a gente faz um inspect no callback desse request e consegue dizer quais são as dependências desse request. Se ele está pedindo um response, a gente passa um response. Se ele não pede um response, a gente não precisa passar o response para ele. Como ele está pedindo um book page, a gente sabe que o book page depende desse response data aqui. E a gente tem alguns providers que constroem esse response data, certo? Então a gente constrói essa dependência e passa para a nossa classe book page, certo? Nosso page object. E ele vai saber extrair o conteúdo dessa resposta, né? E, por último, a gente está chamando o toItem para gerar o nosso item do scrape. Tem a expressão em inglês que é eat your own dog food, que pode ser traduzida como comer a comida do próprio cachorro, né? Quer dizer que você garante a qualidade daquilo que você está fornecendo aos outros, sejam eles seus clientes ou seus clientes internos, como os funcionários, ou clientes externos, né? E é claro que a gente está comendo a comida do próprio cachorro. O plano da Scrape Hub é usar o WebPoet e o Scrape Poet internamente para prover uma maneira sustentável de melhorar os resultados do seu serviço AutoExtract. O AutoExtract é uma API capaz de extrair informações de conteúdo web automaticamente. Ela é baseada principalmente em algoritmos de aprendizado de máquina, mas a gente sabe que algumas vezes tem um website fora da curva que eles dão mais trabalho do que os outros. Com o Page Objects do WebPoet, vai ser possível a gente sobrescrever os resultados automáticos dessa inteligência artificial com Page Objects cuidadosamente feitos à mão, para melhorar os resultados de extração para os nossos clientes. E por eles serem dessa forma que eu expliquei, né, agnósticos de I/O, seria um padrão muito simples, fica um pouco mais fácil da gente empacotar esses Page Objects e simplesmente fazer um mapa de que site usa qual Page Object, né? De dizer para o nosso back-end quando é que ele deve fazer a sobrescrita, quando é que ele deve usar um Page Object ao invés dos resultados do Machine Learning, né? Porque quem trabalha com predição, com essas coisas, sabe que existe uma acurácia, né, desses cálculos, desses algoritmos, e a gente pode fazer uma heurística para ver quando vale a pena desenvolver um Page Object para substituir, né, para melhorar os resultados de um site específico.
Esse pode ser também para sites que são muito acessados, né? Então, se tem um site que está sendo muito consumido, a gente pode fazer por questões de performance também, ao invés de estar usando um algoritmo um pouco mais pesado de aprendizado de máquina, a gente usa seletores tradicionais, certo? Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para passar por todas as infinitas possibilidades proporcionadas por essas bibliotecas, o Web Poet e o Script Poet, certo? Tudo bem que a gente tem alguns minutos ainda, eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, mas se a gente fosse passar por todo o sistema de injeção de dependência que eu falei, para vocês entenderem como é que a gente identifica as dependências de cada um desses projetos, todos esses detalhes que eu tenho certeza que é muito interessante para alguns de vocês, para outros talvez seja mais interessante a funcionalidade em si, sem usar, sem saber como é que está tudo funcionando por baixo dos panos. Mas esses projetos ainda estão numa fase bastante inicial, e apesar da gente ter colocado eles para rodar, né, eles são projetos que estão rodando internamente no Scripting Hub. A gente já está tentando colocar em produção para mais casos, para mais pessoas. Ele está em constante evolução, então está entrando muita funcionalidade nova. E eu queria deixar o convite aberto para vocês darem uma lida na documentação. Ela é bem completa, tem uns tutoriais que passam literalmente passo a passo, explica toda a concepção da ideia, o que é que a gente pensou para desenvolver, quais problemas a gente está resolvendo. Se você não for usar isso aqui, é interessante você ler essa documentação, porque ela explica muito de como o Scrape funciona. Então você pode tirar muitos insights disso daí. E tá tudo em projetos e repositórios de código aberto no GitHub, certo? Então vocês podem entrar em contato se tiver alguma pergunta e sintam-se livres para usar e contribuir com esses projetos. E essa foi a minha introdução rápida, mais ou menos, ao que é o Web Poet e o Script Poet para vocês. Espero que tenha sido útil e que vocês possam usar isso em algum projeto de vocês também e, de repente, até contribuir. Vou deixar meus contatos aqui na tela. Acho que a host está voltando. Voltei no mudo. Desculpa. Obrigada, Vitor, pela disponibilidade, pela palestra excelente, cheia de informações que eu não sabia. Muito obrigada mesmo. Temos uma pergunta para você que veio lá do Discord, do Luxo Luciano. Ele perguntou: esses spiders são legais? Porque raspagem de dados soa como pegar dados de alguém sem autorização do dono. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu já palestrei em vários eventos, né, relacionados à raspagem de dados e a data science em geral, né? E é uma pergunta que sempre surge, né? E sim, é legal. Na verdade, a resposta é depende, sempre depende. Mas existem várias jurisprudências aí garantindo a legalidade da raspagem de dados na internet. Tem vários serviços que funcionam dessa forma. Muitos serviços, os mais conhecidos começaram assim, que eram agregadores de preços de passagem aérea. Muita gente lembra disso. Claro que as coisas vão evoluindo, vão entrando outras APIs, o pessoal vai fazendo acordo. Mas, enfim, no geral, é permitido, sim. Claro que vão ter situações que você não pode extrair dados que são privados, né? Se são informações públicas, no geral, vai dar certo. Mas a Scraping Hub, ela tem um departamento jurídico, né? Que analisa caso a caso se está ocorrendo alguma infração, né? Alguma quebra de leis. Porque você falou que você está em Londres, né?
Eu não sei como é que está Isso. funcionando, se eles têm algum protocolo de igual a Hype, a RIPA, no caso, né? RIPA lá nos Estados Unidos, dessa proteção de dados, eu não. Eu sei que eles têm um protocolo, porque eu já pesquisei um pouco sobre, mas eu queria, era bem interessante saber sobre essa questão dos dados mesmo, do acesso, né, da autorização, porque realmente é algo que a gente está ouvindo falar muito por aí agora, tá um hype sobre Sim, isso. sim, a gente escuta falar muito e é importante distinguir os dados públicos, né, que geralmente são alvo dessas raspagens de dados, que algumas vezes são notícias, algumas vezes são informações sobre produtos, enfim, commodities, e dados pessoais, né? Uhum. Geralmente não é legal, a gente não faz, por exemplo, o scraping de redes sociais, o que é uma coisa que muita gente chega para perguntar no privado, e aí, eu queria pegar informações do Facebook ou perfis do Instagram, isso aí já é um pouco diferente, né? Então, assim, depende do que você vai fazer. Tá? Por isso que a resposta é sim, é legal, porém depende do que você vai fazer. Depende da situação, né? Depende do Isso. contexto. Outra pergunta interessante, por que não usar item loaders? Tá, o Item Loaders, ele faz parte do Scrape, né? E recentemente ele foi desmembrado do Scrape. Então tem uma biblioteca que você pode usar o Item Loaders separadamente do Scrape. Uhum. Isso foi feito recentemente, mas assim, o Item Loaders ele resolve um problema que pode ser parecido, mas ele é um pouco diferente. Então, a forma de você organizar, né? Você passa os seletores todos para ele, mas é um pouco diferente dessas classes que a gente criou, né, com as properties separadas. Aí você não pode ter tanta lógica de negócio, é mais um pipelinezinho, uma lista de seletores que eu posso usar preferencialmente. E aí alguém pode perguntar também por que eu usaria sua biblioteca se lá no Uhum. início você mostrou que dá para fazer a mesma coisa com a classe, né, com as simples Sim, sim. propriedades. Bem, Uhum. nada impede, você pode usar, como eu falei, o Spider puro, resolve muito bem casos mais simples. Se você quiser separar um pouco mais sua lógica, fazer algo um pouco mais abstrato, você pode criar essas classes. Aquele primeiro projeto que eu falei continua usando essas classes, né, para fazer Uhum. TDD, etc. Sim. Mas acho que vale a pena dar uma olhada no WebPoet, nas funções que ele tem para oferecer. A decisão que tem que partir de você, né? Você olha lá, se valer a pena, se achar que é legal implementar no teu projeto, vai em frente e entre em contato se tiver alguma dúvida. Ah, legal, legal. Boa resposta, muito obrigada. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas aí do pessoal. Obrigada pela disponibilidade, pela excelente palestra mais uma vez. Obrigada a todos que estão nos assistindo. O Rafael, o Vitor o Vitor vai continuar lá no Discord interagindo com o pessoal, quem tiver mais perguntas. E a gente vai voltar depois do intervalo. E hoje à noite, às 20 horas, eu acredito que vai ter a Job Fair lá no canal da John Steps. Então, quem quiser comparecer, eles estarão lá. E é isso, pessoal. A gente agradece a presença de vocês, agradece a você, Vitor, pela sua disponibilidade. E a gente se vê na próxima PyBR. Isso aí, valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tem outra pergunta. Dá para responder, Ana? Da- Dá, acho que dá, acho que dá. Acho que dá. Esses spiders, não, o que, na verdade, ele falou. Alguém respondeu, né? O que é buscador do Google, se não um grande raspador de dados com baterias de inteligência artificial incluídas? Data scraping é a alma da web. É Alguém verdade, é comentou verdade. isso. Então, com isso, com esse último comentário, a gente encerra a palestra de agora e a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.